uma carta aos Hebreus, que há uma dúvida muito grande. O professor de escola bíblica, domingo de manhã, ministrou um pouco sobre isso. Quem escreveu? Se foi Paulo, se foi Apolo, quem foi, né? Então mas para a gente isso não interessa quem é o autor. Nós sabemos que foi inspirado pelo Espírito Santo. É um livro canônico, é uma carta canônica. Então, se ela está na Bíblia, quem inspirou foi Deus. De quem foi a mão, a pena que escreveu, para a gente não importa muito. Amém? Capítulo 1. Está escrito: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade. Está escrevendo para os hebreus, para crente, viu gente? Olha, vai prestando atenção. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos também com eles. Dos maltratados, como se mantendo vós também no mesmo corpo. Venerado seja entre todos vocês o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos fornicadores, aos adúlteros, Deus vai julgar. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que vocês têm. Porque Ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei. O que me possa fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitam àqueles que se entregam. Temos um altar, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque o corpo dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo, e pelo seu próprio sangue padeceu fora de Jerusalém, no Gólgota. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos a cidade futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais das beneficências e comunicação, porque com os tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência com aqueles que têm em tudo querem portar a honestidade. E rogo-vos com instância que assim os façais, para que eu, mais depressa, vos seja restituído. Amém, amados? Amados, eu estava pensando um pouco do que deveria trazer para a igreja, mas eu estava vendo o posicionamento do crente. Estava vendo como está difícil você ser crente hoje em dia. Como está complicado no mundo tão complicado você descomplicar a sua vida servindo ao Senhor. Como é difícil. Como está difícil. Parece que os dias estão apertando cada vez mais a garganta daqueles que servem a Deus. Parece que o tempo vai passando e a gente parece que vai tendo mais lucidez da vida e das nossas crenças,
E a gente acaba percebendo que aquilo não está acontecendo só com a gente, está acontecendo com uma multidão de pessoas que têm interesse em saber mais. É um período em que eu tenho visto pessoas se afastando de Deus e dizendo para mim: não quero mais esse Deus. E usando de palavras até que eu nem ousaria repetir no altar em relação a Deus. Pessoas que agora elas se consideram resolvidas espiritualmente. Como eu perdi tempo, como eu fui bobo, como se achando tão inteligente a esse ponto. Eu tenho visto, eu tenho acompanhado até padres que estão sofrendo, padres que têm a sua vida ali dentro do celibato, padres que passam por depressão, e você de repente vê no outro lado, passando, a gente soube agora do padre Fábio de Mello, recentemente passando por um processo profundo de depressão, e as pessoas sem nenhuma misericórdia, destruindo, falando mal, julgando, condenando. E aí eu vou procurar saber quem são essas pessoas. Usam terno e gravata. Me dá nojo. Padre Marcelo Rossi. Sabe, vocês vão falar de padre hoje? Eu gostaria de falar de padre a noite inteira aqui, porque eu não vejo problema algum. Porque são pessoas, são seres humanos, são pessoas que precisam, carecem também das nossas orações. Você viu o padre Marcelo Rossi, um tempo também atrás, também passando pelo mesmo processo. Esses têm o meu apreço, têm o meu respeito. Não, mas eles têm uma fé diferente. E quem tem a fé igualitária hoje em qualquer ciclo religioso? Há pontos que divergem da Bíblia? Sim, há pontos que divergem da Bíblia. Assim como tem os adventistas, que divergem da Bíblia. Divergem. E a gente não tem amigos adventistas. Assim como tem os testemunhos de Jeová, que também divergem totalmente da Bíblia. E assim, agora você pega para você, também como tem os evangélicos tradicionais e pentecostais, que também divergem da palavra de Deus. Ou não? Quem são aqueles que apontaram para essas duas vidas, Padre Marcelo Rossi e Padre Fábio de Mello? Não foi do próprio Arraial, não foram os católicos, foram crentes, pentecostais e tradicionais. Então hoje eu quero falar um pouquinho aqui, graças a Deus, na outra ponta, eu não digo que o evangelho está piorando, a situação dele está piorando, mas está havendo uma ebulição em querer conhecer, em querer se aproximar, ou então querer até se distanciar. E graças a Deus está havendo uma abertura de mente, entre algumas linhas, mas o tal legalismo, principalmente o doutrinário, o pentecostal, estão se afundando cada vez mais em suas crenças. Pastor, mas o senhor falou esse dia que nós somos pentecostais. E somos. Você tem que saber ser pentecostal. Se você está balizado na palavra do Senhor, você crê no Espírito Santo, e já estou indo para 2, e estou indo daqui a pouco para 3 mensagens falando só dele, do Espírito Santo. Já que é para falar de biografia, vamos falar um pouco da biografia do Espírito Santo, né? Aos domingos. Nós somos pentecostais, porque nós cremos nos dons do Espírito. Nós cremos, e se a gente der margem, menino, isso aqui pega fogo mesmo, e eu dou glória a Deus por isso. Eu amo quando as pessoas dão glória a Deus lá no fundo, eu amo quando alguém dá um aleluia, eu amo quando as pessoas batem palma para o Espírito Santo, eu louvo a Deus. Então, outros, saindo do legalismo doutrinário, outros entraram para o lado do liberalismo. Outro extremo. Enquanto outros se afogam na poça da tradição, doutrina e legalismo. Um pastor esses dias, que inclusive foi pastor meu, em um dos cursos que eu fiz, que chamava Pastor Discipulando Pastor, que você fica 3 dias num hotel, e são pastores de renome ministrando você. Um pastor esses dias questionou pastores que usam tênis. Mas eu falei, gente, esse povo não tem mais o que fazer, não? Desculpa aí, não sei como esconder aqui. Pastor que usa tênis, para mim não é pastor. Se ele visse eu no mercado de bermuda, chinelo, camiseta, eu falei, gente, que mundo, que cabeça é essa?
Que linha de raciocínio, que espiritualismo é esse? Esses pontos têm sido decisivos para a salvação, para esses. Você não vai para o céu. Já pensou, cara? Você não vai para o céu porque você usa um tênis? Misericórdia. Outros questionam o ministério. Ah, pastor, na sua igreja tem mulher que sobe no altar? Eu falei, e tem, não é pouca não. Tem pastoras? Tem. Ah, mas eu não vejo base. Eu falei assim, porque você não sabe de Bíblia. Porque você lê só a flor da água. Você não aprofunda na palavra do Senhor. Outros questionam a parede preta. Ah, eu não entrei lá porque a parede era preta. Né? Até o Danielzinho esses dias falou assim, que no passado ele passava, mas não vamos lá não, porque a parede é preta. Mas gente, o que a parede tem a ver? O que a parede tem a ver? As pessoas questionam isso. Só que as pessoas não entendem o seguinte, a gente não faz isso porque é modismo. Se você olhar na relação, presta atenção que eu vou falar, na relação de membros que a nossa igreja tem e como cresceu, você vai ver como você conheceu a IBP, passando na frente. Nós vimos, há um destaque. Mas ela pode ser azul, ela pode ser amarela, ela pode ser cor-de-rosa, ela pode ser o que ela quiser. Isso não impede de ser uma igreja séria. Né? Até pouco tempo, bateria e guitarra era coisa do diabo. Gente, não foi a igreja católica que criou isso. Isso é coisa de crente tradicional. Era coisa de crente legalista. É coisa de gente doutrinário. E tem ainda, viu? Tem ainda. Você toca guitarra, Bruno? Então. Era do capeta. Era ou não era, pastor Daniel? Rapaz, você tinha que conviver isso. Amados, o fato é que é o seguinte, eu estou cansado de ter que explicar a IBP, que a IBP, para os fundamentalistas, como que ela trabalha. Porque as pessoas ligam para mim, ou vêm aqui, ou sobem lá, qual que é a tua linha, pastor? Anda comigo um tempo, come 1 quilo de sal primeiro, tá? Porque se me interessar, eu pego, é como se fosse um self-service. Se não interessar, eu vou embora. Se a tua linha não combinar com a minha, com as minhas exigências, eu estou indo embora. Se o seu partido político não combinar com o meu, como aconteceu nas eleições passadas, tá? Eu estou indo embora. Tchau e obrigado. Não tem problema. Então, eu olho para a nossa igreja e eu vejo uma igreja leve. Eu vejo uma igreja sem conflitos. Não para de entrar gente na minha sala resolvendo questões pessoais, mas não falando do irmão Joãozinho ou da irmã Maria. Não entra ninguém, e a pessoa conhece a IBP, sabe como funciona, nem se arriscam a fazer isso. Para questionar, para falar desse, para falar daquele, a gente já ajusta isso aí rapidinho. As pessoas entram para ser tratadas, para ser ministradas, para ser curadas. Então, uma igreja leve, igual a nossa, zero conflitos. Contrário da igreja desse povo que falam muito por aí, que vive um problema. E o evangelho vai continuar sendo pregado nas igrejas sérias, nas igrejas comprometidas, nas igrejas que estão dispostas a levar o nome do Senhor Jesus, gostem ou não. E eu queria falar aqui sobre o texto que nós lemos, que é o que nós estamos levando. Quem são aqueles que estão à frente? Para quem nós devemos orar? Para quem a gente deve interceder? O Evangelho, a verdade é que a mensagem do Evangelho tem balançado o mundo. Ah, pastor, tem. A mensagem da cruz tem balançado o mundo. A mensagem do Evangelho tem desestruturado e gerado confusão mental nas mentes mais brilhantes que já pisou na terra. Talvez você ainda não leu um livro de C.S. Lewis. Vai ler. Você vai descobrir que uma das mentes mais brilhantes que já pisou nessa terra era ateu. Talvez você não conhece um terapeuta, um escritor famoso, best-seller, chamado Augusto Cury. Vai procurar saber quem é Augusto Cury. Era um ateu e hoje é um homem que serve a Deus. Ele propaga, ele leva o Evangelho, porque ele fala e ele mostra um Cristo diferente daquele que ele pensava. Então, estudiosos, filósofos, cientistas do mundo inteiro
estão tendo que se dobrar diante da mensagem da cruz. Isso é maravilhoso, gente. Isso é fantástico. Isso é perfeito. Por isso que a gente precisa sentar na cadeira para aprender. Por isso que a gente precisa ter o discernimento para se tornar. Como que eu comecei a mensagem hoje dizendo que para ser crente hoje não está fácil. Você sabe por que não está fácil? Porque a gente está sabendo pouco. A gente está se interessando pouco. A gente está se evangelizando pouco. A gente está falando pouco. Tá? A gente está levando a nossa vida, e vocês lembram na mensagem do domingo passado? Ser crente de segunda a sábado. Não ser crente de segunda a sábado, e aí no domingo a gente é o crente. Quem sou eu de segunda a sábado? O evangelho não vai crescer a gente vindo só na igreja dia de domingo, amados. O evangelho vai continuar crescendo, a gente fazendo nosso trabalho, dia de domingo aprendendo e vindo aos cultos, aprendendo da palavra, e segunda a sábado fazendo o trabalho, o dever de casa, servindo ao Senhor lá fora. Então, como que essas pessoas estão se dobrando a Cristo? Através de estudos da Bíblia e da palavra. Muitos pensadores vêm se inclinando, sendo atraídos pela palavra do maior testemunho da história, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo já tinha adiantado isso. Ele já tinha falado isso no passado. No capítulo 12 de João, verso 32, ele diz, a Bíblia já alertava muito antes: quando o Filho do Homem for levantado da terra, atrairei todos a mim. Não interessa se o cara é intelectual, se ele é humilde, se ele é sábio, se ele não é. Romanos capítulo 14, 11 e Filipenses 2:10 diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Aleluia! A proposta do Evangelho não é nos mostrar um Galileu filho de um carpinteiro e filho de uma camponesa lá de Nazaré. A proposta do Evangelho, a proposta do Senhor é mostrar algo sempre atual, que poderia ser aplicado naquela época. Jesus, ele estava sendo muito atual há 2000 anos atrás. Ele continua sendo muito atual hoje, e ele vai continuar sendo muito atual daqui 2000 anos, porque ele não muda, ele é o único, ontem, hoje e eternamente, como nós lemos aqui em Hebreus. Quando a gente pega um texto desse, a gente olha quem ele era, quem ele é e quem ele vai ser, a gente concorda com Hebreus. A gente concorda com ele. Ele é o mesmo. Ele é atual. Ele é atual. Quem que não é atual? Os homens. Quem que não é atual? A religião. Quem que não é atual? Aqueles que querem transformar, aqueles que querem moldar o Evangelho às suas necessidades, às suas vontades, às suas convicções. Então, qual mente humana seria capaz de produzir algo tão longo e tão duradouro, que a gente pode falar ontem, hoje e eternamente? Ninguém. Nenhum livro durou tudo isso. Nenhuma invenção dura tudo isso. Nenhuma ideia, nenhum pensamento filosófico dura tudo isso. Tá? A única coisa que dura tudo isso é a palavra do Senhor. É os ensinos de Cristo, é as Sagradas Escrituras, é o Evangelho. E louvo a Deus, glória a Deus, porque nós estamos infiltrados nele, nós fazemos parte dele. Nós não somos um peregrino que apenas estamos passando, que é de passagem, não. Nós estamos aprendendo de Deus, nós estamos entendendo Deus, nós estamos apenas colocando as coisas no lugar. Espera aí, não venha com a sua religião, não venha com seus dogmas, não venha com suas doutrinas, não venha com o seu legalismo, impor dentro da minha vida, dentro da minha igreja, as suas vontades. Porque você entrou com doutrina, você entrou com legalismo, você entrou com esses dogmas, não tem nada a ver com Jesus Cristo, não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras. É tudo coisa de homem. Amém, amados? Qual mente humana seria capaz de fazer algo tão grande como Jesus fez? Ser eterno. Ninguém conseguiu. Então vamos lá. O que aconteceu, pastor, para ter então esses altos e baixos? O que aconteceu desde Cristo, nesses 2000 anos até agora, para que a igreja ela tivesse esses altos e baixos? Para que a igreja se tornasse uma coisa no passado, aí foi melhorado através da reforma protestante, depois caiu de novo. Tá bom, vamos lá. Eu separei alguma coisa aqui. A religião entrou na igreja. Mas como, pastor? Religião e igreja não. Tem uma grande diferença. A igreja é do Senhor, e sobre essa pedra firmarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão. O que é religião? Religião, ela significa religar. É a intenção de religar o homem a Deus. É só a intenção. Então você não pode... a igreja, o que atrasou a igreja foi a religião. Atrasou a proposta do reino. E o tempo passou depois de Jesus. E a própria igreja foi atrasando cada vez mais a proposta do reino. Como que atrasou? A igreja começou a propagar um evangelho não segundo a palavra, não segundo a verdade pregada por Cristo, mas segundo as convicções que achavam serem de Deus. No ano 333, até o ano 330, havia uma perseguição contra a igreja. Você sabe o que acontecia nesse período? Quanto mais perseguia, a igreja mais crescia. Quanto mais perseguiam o evangelho, mais tentavam matar no ninho, parece que ali expandia. Quanto mais tentavam abafar, mais explodia. Era um negócio fantástico. No ano 330 a 333, chegou o imperador. E esse camarada se converteu, o nome dele é Constantino. E aí começou a entrar a política, começou a entrar o governo dentro da igreja, e a igreja se tornou religião. A igreja começou a propagar um evangelho agora, não segundo a verdade pregada por Cristo, mas segundo as convicções, favores. Colocou-se em Deus acessórios. Sério, pastor? Eu acho legal a gente pensar em alguma coisa para melhorar o culto. O que poderia? A gente pode inventar algumas coisas aí para atrair as pessoas, ou então para dominar as pessoas, ou para coordenar grupos. Então, inventaram um punhado de dogmas que Deus não tinha participação nenhuma, porém eram coisas de seres humanos, era coisa de homens. Com o tempo, a igreja foi tirando a divindade de Deus. Você lê a história da igreja, gente, você chora. Você lê a história da igreja, você chora. Com o tempo, é uma das matérias que no futuro a gente vai dar na escola bíblica. Foram tirando a divindade de Deus e humanizando-o. Humanizando Deus. Foram humanizando Deus, tirando dele o D maiúsculo e colocando um D minúsculo no Criador do universo. O objetivo sempre foi apenas ajustar o Deus para as suas necessidades. E uma das coisas que fizeram com Deus foi dar forma a Ele. E através disso, começaram a valorizar aqueles que o cercavam. Como que é isso, pastor? A religião mandatária na época era a igreja cristã, católica, universal. Lá da católica significa universal, tá bom, gente? Católica romana. Ela era mandatária no mundo, por quê? Já vem de Constantino, o imperador. Todo mundo agora tem que ser católico, todo mundo agora tem que acreditar em Deus, todo mundo agora tem que ser cristão. Ponto. Foi império, tá? Achou que Deus, essa religião achou que Deus precisava de uma mãe. Acabaram dando muito poder à mãe de Jesus. E o que fez? O mundo abraçou a ideia. O mundo aceitou. As pessoas compraram a ideia da divindade absoluta da mãe de Jesus. Para essa religião, somente Deus também não seria suficiente, porque é muita gente orando, sabe? Deus não dá conta. Aí começaram a inventar e trazer, canonizar um monte de santo. Um monte de santo. Nesse momento foram criados aí um punhado de santos para ajudar Deus a atender os pedidos. A religião concluiu que Deus agora precisava de uma casa. Então foram construídas catedrais, templos absolutamente enormes, revestidos de ouro e prata. Eu estive lá agora no ano passado em Roma, eu conheci as catedrais. Deus precisava também de ajuda para conversar com a massa. E aí o que acontece? Como tendo uma mãe, um punhado de amigos e uma bela casa, Deus agora precisava de um Estado, precisava de um reino. O que fizeram? O Estado de Roma. Roma não é uma cidade. Ali dentro, o Vaticano é um Estado. Não pertence à Itália, é um Estado. Amém, amados? Só para você entender. Precisava
de um reino. Então, foi dado para Deus um estado. Qual seria o melhor ponto para Deus tomar um estado? Seria realmente na Itália? Talvez não seria na Palestina? Talvez não seria uma cidade chamada Jerusalém? Porque for escolher justamente ali em Roma. Seria o lugar perfeito para Deus. Pois lá já havia os santos, lá já havia política, lá já estava o governo religioso imperial. Por isso que lá se tornou a capital, a cidade de Deus, né? Roma deixou de ter Jesus como mediador entre Deus e os homens. Passou a ser guiado as pessoas por religiosos, cujo interesse cobriam a verdadeira proposta do Senhor. O cristão liberto pelo poder do sangue de Jesus se tornava escravo de novo, pelo poder da religião, pelo poder, agora escravo de uma religião que agora mandava no seu mundo. Roma tirou Deus dos homens e constituiu o seu próprio Deus, chamado Papa. Você sabia que o Papa é infalível? Ele não falha. É o que está. A proposta da cruz, gente, não era essa. Só fui agora na introdução para a gente entender um pouco o caminho que a igreja fez. A proposta de Cristo não havia fardo pesado. A proposta de Cristo era leve. Ele diz em Mateus capítulo 11, verso 29, tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, e aprendei de mim que sou manso, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O jugo da religião não é suave, meu irmão. Ele não é leve, porque ele é imposto por homens. O jugo colocado pela religião se tornou fardo pesado e maior que nós poderíamos carregar. A igreja cristã perdeu seu foco, escravizou a raça humana. Quem fez isso? Foi o poder, foi o governo, foi a política? Não, foi a igreja. A igreja, uma das instituições mais ricas do mundo, é a igreja. Do mundo, essa é a igreja. E aqui, só para vocês entenderem um pouquinho, ela foi perdendo o foco, foi escravizando as pessoas, e havia reuniões que a gente chama de concílio, e a cada concílio aparecia lá em Roma, tratava uma novidade para ajustar Deus às necessidades da igreja. Eu anotei aqui algumas, só para a gente entender, e eu não estou batendo na igreja católica hoje. Nós vamos chegar na pentecostal, nós vamos chegar nos crentes já já. Amém? O que ali é o meu alvo. Amém? Porque a igreja católica vem se ajustando. Com o tempo, talvez ela vira crente. E o crente vira isso aqui que nós estamos vendo aqui. Então vamos lá. Porque hoje é um culto de ensino, então eu tenho que trazer uma palavra de ensino para vocês. Semana passada, a pastora Rosângela falou sobre a vinha de Nabote. Foi isso, né, Rô? Tá? Colocou o rei, colocou a rainha, colocou um homem de Deus, colocou bandidos ali que testemunharam contra, colocou um concílio que determinava vive ou morre, né? Explicou o que era uma vinha, para que significava, quanto vale um cacho de uva, né? E quanto vale um alface. Então, é culto de ensino, nós estamos aqui para aprender. Então, aqui, algumas aberrações criadas pela igreja cristã da época, que me chamou a atenção. No ano 375, um pouco depois de Constantino, 375, ali eles acharam que tinha que começar a venerar anjos. Vocês lembram que um dos profetas, quando viu o anjo, se dobrou, ele disse, não, levanta, eu não sou Deus. Só que parece que essa página da Bíblia rasgaram. Em 375 começou a veneração de imagens de anjos, veneração de santos que foram mortos, e o uso de imagens, começou em 375. Começo da exaltação de Maria, o termo mãe de Deus, foi no ano 431, cuja primeira aplicação se deu no concílio de Éfeso. A doutrina do purgatório é o seguinte, nós mudamos aqui, tá? Aquele negócio que depois ele convence você do pecado, da justiça e do juízo, e depois vem a morte, não, nós vamos mudar isso aqui, porque isso aqui pega muito pesado. Então nós vamos ter aqui a doutrina do purgatório. Foi no ano 593, que se você continuar orando, aquele cara que era mal mesmo,
tá? Talvez ele tenha um jeito, talvez ele consiga alguma coisa ainda, uma brechinha entrar no céu pela porta do fundo. Só que o céu não tem porta do fundo. Vamos lá. Cruz, o culto à cruz, começou o culto à cruz. Imagens e relíquias, autorizado em 786. Aí já veio a água benta, misturada com um pouco de sal e abençoada por um sacerdote, no ano 850. A canonização de santos mortos, pela primeira vez, foi pelo Papa 15º, no ano 995. O celibato, nenhum padre casa mais. Por que agora não podia mais casar? Porque a igreja tinha se tornado rica. E o casamento de padres ia gerar problema de gerações, de filhos. E aí iam requerer riquezas. Então falou assim, ninguém casa. Celibato, acabou. O que mais? O rosário. Rosário, que você ficava contando as orações. Oração mecânica, com contas, inventada pelo Pedro o Ermitão, no ano 1090. Inquisição, que foi uma das partes mais cruéis que a gente conhece da história do cristianismo antigo, que morreu muitos cristãos, instituída pelo Concílio de Verona, em 1184, comércio de venda de indulgência. Se você comprar essa lasquinha da cruz de Cristo, você tem tantos anos de perdão na sua vida. Você vai falar, pastor, qualquer semelhança é pura coincidência. Transubstanciação, proclamada pelo Papa Inocêncio. O que é transubstanciação? É quando você pega e bebe o cálice com suco, e você sente o gosto do sangue. Isso é demoníaco, mas foi criado por esse cara aqui, neste ano aí. Que mais? Aqui que vem, proibição da Bíblia para leitura. Era proibido você ler a Bíblia. E aqui é colocada no índice de livros proibidos pelo Concílio de Valência. Eles entravam na casa e tomavam a sua Bíblia. 1229, Ave Maria. A irmã lá falou, cheia de graça, bora. A parte da última metade foi acrescentada 50 anos após aprovada pelo Papa Sisto V, fim do século XVI, em 1508. A tradição declara que é igual autoridade. A tradição agora passa a ter a mesma autoridade que a Bíblia. O que nós estamos falando é tão verdade, tem tanto poder, tem tanta autonomia como a Bíblia. Fizeram isso, o cristianismo fez isso. E aqui a gente já está chegando no final. Vamos lá. Ave Maria, tal, tradição declarada igual, livros apócrifos. Aí entrou mais 7 livros que não fazia parte do cânon. Em 1546, Imaculada Conceição da Virgem Maria, foi proclamada pelo Papa Pio, em 1854. Roma, sustentando a temporal autoridade do Papa sobre todos os governantes. Aqui ele se tornou um político mais famoso que existia. Infabilidade do Papa, Papa não tem pecado. 1870, proclamado no Concílio de Vaticano. E a Assunção, aqui foi o absurdo, da Virgem Maria, ela subiu aos céus igual Jesus, em 1950. Maria proclamada mãe da igreja pelo Papa Paulo VI, em 1965. Isso tudo tornou um peso, um jugo, uma canga, e tudo isso não estava na Bíblia. Não estando na Bíblia, é peso. Não estando na Bíblia, é um jugo que a gente carrega. Sim ou não? As tradições que se tornaram regra de fé. Passar na frente de uma igreja e não fazer o nome do Pai, ou passar na frente de um cemitério, lembra? Trazia maldição. Não rezar a Salve Rainha, você não teria livramentos naquele dia. Não pedir a bênção e beijar a mão e o anel do padre, também trazia maldição. E eu pergunto para você, aonde tem Jesus aqui? Lugar nenhum. Aonde aparece Cristo, salvação, perdão dos pecados, nada. Foi isso que fizeram com o Evangelho. Foi isso que fizeram com a igreja do Senhor. Por isso que atrasou. Tudo coisas de homens. Todos os conselhos e dogmas implementados foram para a conveniência humana e nunca para a exaltação de Cristo. Até que surgiu a reforma protestante. A gente fala, glória a Deus, pastor.
Reforma Protestante, Martinho Lutero, 95 teses, ali no século XVI, que maravilha, foi apresentada, que combatia todas essas heresias, e a igreja tomou novamente seu rumo. Amém, amados? Nós não podemos negar que foi um grande passo, que deu um novo rumo para aqueles que se sentiam ocos e vazios de Deus. Não vou negar. Cheios de crendices religiosas, não vou negar que foi um passo enorme. Igreja protestante, que maravilha! A igreja tomou forma, a igreja cresceu, a igreja se separou de Roma, a igreja agora tinha a Bíblia, a igreja falava do amor de Cristo, mas a igreja agora, por ser assim, passou a ser perseguido pelo outro lado. O tempo passou, a igreja que protestava, hoje nós vemos no século XXI que já não protesta mais nada. A igreja reformada hoje parece mais uma igreja deformada do que reformada. Se tornou uma igreja com problema, uma cópia piorada de tudo aquilo que nós já vimos no passado. O jugo imposto pela igreja cristã se tornou novamente pesado. Era uma coisa para ser leve. O nome dogma da igreja católica foi trocado pelo nome doutrina da igreja crente. A maldição continua perseguindo crentes dentro da igreja, onde pastores amaldiçoam pessoas humildes. Muitos não podem abrir a boca, pode questionar, porque diz, ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus. A gente tem visto isso aí, gente. Que diferença tem essa atitude da infalibilidade papal, quando você pega um pastor e endeusa ele? As infindáveis campanhas que não podem ser quebradas. Se você quebrar essa campanha, se você parar ela na metade, é maldição para a sua vida. Quando na verdade a intenção é manter sempre, campanha sempre foi um negócio para deixar a igreja cheia. Nunca foi pensando, meu irmão, na pessoa. Eu acredito em campanha de oração. Joelho no chão. Vamos buscar o Senhor, vamos interceder. Agora você vem aqui num culto de sexta-feira para ver. Quantos? Os desafios financeiros que devem ser enfrentados para receber o dobro de Deus. Tudo mentira. Nós estávamos falando agora dos católicos, olha os crentes aqui, lascando tudo. As inúmeras proibições que limitam a liberdade de Cristo. Os pontos de contato, que é o óleo, que é o sal, que é o envelope, que é a rosa, são pontos de contato. Que diferença tem isso das indulgências, que era vendida lá no passado? As profecias tendenciosas, que visam agradar a massa, esconde a verdade da vontade de Deus. A palavra de Deus foi substituída pelos eventos que ajuntam milhões, shows, mestre na arte da oratória, popstar de púlpito, que falam que, ídolos de carne e osso, que manobram multidões. Isso tudo, amados, é um jugo pesado. Cadê Jesus também nessa história? Já há algum tempo eu deixei de ser crítico dos nossos irmãos católicos, diante de Deus. Eu não tenho falado nem dos espíritas, nem dos céticos e nem dos místicos. Eu creio que esses ainda têm uma possibilidade de conhecer Jesus, têm uma possibilidade de ir para o céu, têm uma possibilidade ainda de serem salvos, tem ainda uma possibilidade de ter Jesus e se encantar pela sua proposta, pelos seus ensinos e pelo seu amor. Eu tenho me colocado diante de Deus, e é uma coisa que eu falo para vocês de coração, que a minha esperança para esses líderes evangélicos são encantadores da massa, é bem menor do que para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Esses são pessoas que, se um dia tiverem um encontro com o próprio Jesus, preferiram deixá-lo de lado para seguir suas intuições, seus instintos, suas convicções, e não a cruz. Mas quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Quem é você? Quantos de nós fomos enganados, traídos, porque um dia agimos de boa fé e boa vontade? Quantos de nós? Quantos de nós balançamos diante de uma televisão, então diante de um culto enorme, que mostra o sucesso de poucos, a arrecadação de muitos,
e escondem o sacrifício da cruz. Quantos? Quantos de nós já não nos perguntamos por que acontece com ele e comigo não acontece? Por que esse milagre acontece com ele? Por que só ele prospera? Nós pastores, e esse texto fala muito dos pastores, orai pelos seus pastores, porque eles, não sei se vocês perceberam, eles terão que dar conta da alma dele, da família dele e do seu rebanho. E eu, quando vejo esses desmandos vindo de líderes, eu falo, meu Deus, a conta é alta e vão ter que prestar contas um dia na presença do Eterno. Nós pastores que procuramos ser aqui verdadeiro, pelo menos tentamos, né? Não significa que a gente consegue sempre, mas tentamos, vemos que pregar a palavra apenas não atrai multidão. Qualquer mecanismo que eu desenvolver aqui na igreja para obtenção de bênção, através de ritual, símbolos, você vai ver que vai fazer fila lá na frente. Porque é um bando de desesperados. Vocês não, vocês conhecem. Mas se a gente anunciar, você vai ver que isso aqui vira um enxame. Porque existe muita gente desesperada tentando resolver seus problemas. Pessoas que deixam tudo por uma troca. Buscam um Deus de resultados e não de salvação. O que Jesus disse há 2000 anos atrás ainda ressoa em nossos ouvidos e nós podemos aplicar sim. Ele é um Cristo atual. A gente pode aplicar na nossa vida. Mas essa mensagem não tem nenhum refresco, apenas nos alerta para a verdade. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, nos textos que Jesus falou, em Mateus capítulo 23, e não fecha não, no 23, verso 1, Mateus 23. Vocês esperavam hoje um culto mais tranquilo, mais leve, mas é uma palavra que já vem me incomodando já há algum tempo. E eu sendo um pastor, e eu não alertar meu rebanho, o que eu estou fazendo aqui? Se eu trouxer a palavra para você só de vitória, 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 que está tudo certo, que nós somos mais que vencedores, somos cabeça e não cauda, amém, nós podemos ser tudo isso, mas a minha obrigação como pastor é trazer a verdade, é trazer o posicionamento da nossa igreja, é trazer o posicionamento do nosso ministério, dos nossos pastores para com a igreja e para com o mundo. Capítulo 23, verso 1 diz, de Mateus: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis. Presta atenção. Observa e fazei-as, mas não procedei em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados, difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los, e fazem toda a obra a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. E as saudações nas praças, de serem chamados pelos homens pastores. Olha o que a palavra do Senhor disse. Para prestar atenção. A gente pode ouvir tudo, mas a gente não precisa praticar tudo. Capítulo 23, ainda 13. Olha o sermão que Jesus... Era um culto como esse. É aquele dia que Jesus não tem uma palavra fácil, não tem uma palavra mansa, não tem uma palavra tranquila. Versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem vocês entram e nem deixam os outros entrarem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Já pensou se eu começo a chamar as pessoas de hipócritas aqui? Jesus chamava, tá bom?
Pois que devorai a casa das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis o mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, fazei filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores de cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Vamos ainda um pouquinho mais, Mateus capítulo 23, verso 23. Eu amo esse texto. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir as demais. Condutores de cegos, que coais um mosquito e engole um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o interior do copo e o do prato, mas o exterior, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos, de toda a imundície. Assim, também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Esse é Jesus pregando. Esse é Jesus num culto, esse é Jesus alertando, esse é Jesus ministrando. E muitas vezes a gente, pastor, mas o culto hoje foi pegado, foi uma palavra pesada. Essa palavra de Cristo aqui não foi? Jesus, ele está ministrando, os discípulos chegam para ele e falam assim, hoje o Senhor pegou pesado, o povo está indo embora, quem pode suportar essa palavra? Sabe o que Jesus falou? E vocês, o que vocês estão fazendo aqui? Porque não vão embora também. Aí Pedro diz, mas para onde a gente vai? Se só o Senhor tem essa palavra. Ninguém abre os nossos olhos. E hoje a minha ministração aqui, querido, não é para você ir triste para a tua casa. É para você saber que aonde você está firmado na rocha. Para você saber que você tem um Deus que é lindo, maravilhoso, que preserva, que cuida, que nunca só vai vir palavras só de maravilha, aquela coisa gostosa, que onde você flutua, onde você fala em língua, onde você rodopia, onde você dança. Vai ter dia sim, que nós vamos ter que engolir a palavra de Deus, porque a palavra do homem é para encher nosso ego, a palavra do homem é para encher o nosso ego, a palavra de Deus é para encher nossa alma, é para nos tornar forte, é para nos tornar fervoroso. Nós pastores, nós temos que todos os dias comparecer diante de Cristo, do tribunal de Cristo, para clamar por misericórdia, porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de absoluto tristeza, de absoluto conflito, porque a gente senta às vezes numa cadeira e a gente fala, meu Deus, meu coração está apertado, minha alma está dolorida, eu não sei, Pai, se é o caminho certo, se está certo, se a gente está levando o rebanho, porque você leu aqui, eu vou ter que prestar conta como pastor, da minha vida, da minha família e de vocês. Por isso eu não tenho problema nenhum de chegar aqui e trazer uma mensagem dessa. Uma mensagem que nos faz pensar. Nós temos que pedir para Deus nos dar o dom do discernimento de espírito. Se esforçar todos os dias para que a nossa mente se torne cada vez mais parecida com a mente de Cristo. Feito isso, teremos uma vida abundante, alegre e próspera. Uma vida abençoada, uma vida sem peso, gente. Viva leve. Está brigando por besteira, gente. Está batendo boca, está perdendo tempo, não está dormindo, está se desgastando por pouca coisa. Por pouca coisa. Está discutindo aí da doutrina de igreja? Está discutindo religião? Separa a religião da tua vida. Você já é religado, você não precisa da religião. Religião significa religar, você já é religado ao Senhor através da cruz,
através do sangue de Jesus que foi derramado na sua vida. Nós temos condição de sermos bênção na vida dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso esposo. Nós temos condição de transformar a nossa vida numa vida maravilhosa daqui para frente. Nós temos condição de tocar a nossa vida sem o peso, sem o jugo, na leveza. Você faz parte de um ministério abençoado, um ministério tranquilo, onde você não vê irmã ali nos cantinhos, você não vê coluio, né, com as portas trancadas, você não vê reunião nas madrugadas para tentar derrubar isso. Não, não tem, na IBP não tem. Nós temos que levantar nossas mãos para o céu, obrigado, Senhor. Igual a IBP tem muitas. Gente, nós não estamos sozinhos. Tem muitas igrejas sérias, tem muitos ministérios que estão levando a palavra do jeito que deve ser. Tem muitos ministérios que ainda o pessoal que sobe no altar para louvar se consagra, conversa com Deus, pede permissão. Não é show. Não é um desfile de oratória. Nós temos condição. Nossa palavra vai ter credibilidade se a gente fizer isso. Nossa assinatura vai ter credibilidade. Se fosse na época do cheque, né? Nosso cheque tem crédito. O que a IBP espera enquanto a volta de Jesus não acontece? Nós esperamos que nossos sonhos sejam aprovados primeiro por Deus. Você tem algum projeto, algum sonho? Pergunte para o Senhor primeiro. Não adianta você vir perguntar para mim. Você já falou? As pessoas vêm me mostrar as coisas para mim, eu falo, mas você já falou com Deus primeiro? Ainda não. Eu falo, então vai com Ele, depois você vem comigo. Nossa casa seja um ninho de amor, de alegria e fé. Que os nossos vizinhos sejam nossos admiradores. Que os nossos pastores sejam nossos amigos. Nosso rebanho seja um povo sendo conduzido para o céu, meu irmão. Coisa linda é não ter do que se envergonhar. Coisa linda é ver Jesus, ser honrado por Ele. Coisa linda é ver que valeu a pena levantar a verdadeira bandeira do Evangelho aqui na terra como ela é. Sem essas misturas, sem essas coisas de homem, sem esses dogmas, sem essas doutrinas malucas, sem esse legalismo. Simplesmente servindo a Deus como Ele é, através da sua palavra. Se coloque em pé, por favor. Deus é maravilhoso. Deus, Ele nos ensina. Deus, Ele cuida da gente. Quando a gente traz um sermão, a palavra sermão já devia dizer tudo, né? Quando a gente traz um sermão, é exatamente para que as coisas fiquem claras, qual é o nosso posicionamento, aonde nós estamos. E louvar a Deus, aonde Ele nos plantou. Abaixa a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça. Estamos, Senhor Deus querido, no ano de 2025. São mais de 2000 anos. Longe do Senhor, do dia que o Senhor nasceu, do tempo que o Senhor viveu na terra e do tempo que o Senhor morreu. Longe, Pai. 2 milênios se passam no estalar de dedos de Deus. Mas nesse período, meu Pai, muita coisa aconteceu, muitos movimentos, muitas situações. O que nós precisamos hoje, meu Pai, é de um novo avivamento. O que nós precisamos hoje, meu Pai, é uma nova reforma. O que nós precisamos, Senhor Deus querido, mas tudo isso, Senhor Deus querido, com o propósito de ensinar que as nossas crianças e as gerações que vêm por aí, meu Pai, sejam, Pai amado, verdadeiramente crentes, fervorosos, que amem a Deus, que amem a sua palavra antes de amar a doutrina e a religião. Pai amado, nós temos visto o abuso de crianças, Senhor Deus querido, no altar. Temos visto crianças, Senhor Deus querido, já se fazendo pastores, Pai amado, quando deveria estar brincando, meu Pai, quando deveria estar se divertindo, meu Pai. Mas crianças com a Bíblia na mão, meu Pai, induzida por adultos, Pai, para poder trazer algo diferente para a igreja. Senhor Deus Santo, nós te pedimos misericórdia, pedimos a tua graça, que o Senhor abençoe, Pai amado, cada igreja, que levanta suas portas, que abre as suas portas para pregar o verdadeiro Evangelho. Pai amado, nós somos ainda meninos, ainda aprendendo,
Nós temos ainda uma longa caminhada, meu Pai. Nós temos um longo percurso a ser percorrido na terra. Mas nós não queremos, em momento algum, sair da Tua linha. Nós não queremos, em momento algum, sair do Teu caminho. Nós não queremos nos deixar levar, Pai amado, pelas novidades de campo. Nós não queremos, Senhor Deus querido, deixar nos levar por invencionices, por modelos, por fórmulas. Senhor Deus Santo, não, homem nenhum conseguirá colocar isso no nosso coração, porque nós estamos balizados, fundamentados nas Sagradas Escrituras. Abençoa teu povo, meu Pai, abençoa a tua igreja, seus filhos, aqueles que receberam essa palavra de ensino hoje, meu Pai, através da live. Fortalece-os, Pai, em nome do Senhor Jesus. A tua igreja ora, a tua igreja canta, porque a tua igreja é alegre, a tua igreja é leve. E tem, Senhor Deus querido, contigo uma comunhão maravilhosa, e o teu nome é glorificado. Aleluia.